Salve, salve nação tricolor, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Rico Garcia, do Varal Tricolor, e hoje estou de volta para falarmos sobre a camisa Raízes, lançada em 2013 em homenagem ao centenário de Leônidas da Silva, uma das maiores figuras e um dos maiores jogadores da história do Brasil e do São Paulo Futebol Clube. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva aí embaixo, deixe seu comentário, deixe seu joinha aí para fortalecer o nosso trampo. E hoje o material, ó, tá o fino do fino. Solta a vinheta! Já estou de volta aqui com o meu modelo em mãos, fechadinho, lacradinho, do jeito que o kit era vendido em 2013, mas eu vou deixar ele aqui de lado, porque se tratando de Leônidas da Silva, seria um insulto eu como torcedor, como historiador, não falar sobre a trajetória e a história de Leônidas da Silva, muito mais do que falar sobre uma homenagem em forma de camisa, de pano, né? Leônidas da Silva, ele é uma lenda, antes de tudo isso, e vocês precisam... eu vou compartilhar, na verdade, com vocês um pouco do que eu sei sobre Leônidas, né? Leônidas, para quem não sabe, nasceu no Rio de Janeiro em 1913, né? E faleceu aqui em São Paulo em 2004, em Cotia, quando ele ainda residia aqui em São Paulo, tá? Ele era, um centroavante nato, atacante matador e de estatura média baixa, 1,65 m, né? Ambidestro, já naquela época um monstro. Leônidas jogou 2 Copas do Mundo, né? E na Copa de 38, ele foi o artilheiro, bola de ouro, chuteira de ouro na verdade, né? Eleito o melhor da Copa. Infelizmente o Brasil não ganhou, caímos na semifinal, mas ele marcou 7 gols. E toda aquela elegância, aquela agilidade dele, ele foi apelidado já na França, né? Pelos jornalistas franceses como Homem Borracha. Pela mobilidade, o gingado que ele tinha. Dizem que Leônidas foi um dos jogadores mais talentosos e com elegância em campo, né? E também, obviamente, ele tinha o segundo apelido, que é o mais famoso de todos, que é o Diamante Negro, né? Diamante Negro, para quem não sabe, é uma joia rara, raríssima, que demonstrava aí a qualidade do futebol de Leônidas. E também em 1938, já dando aí uma curiosidade para vocês, ele vendeu aí os seus direitos aí como desse apelido de Leônidas da Silva para uma campanha de um chocolate da Lacta, que vocês conhecem até hoje, o Diamante Negro, que era aquele chocolate da Lacta até hoje aí, e ele vendeu por $400 uma permanência aí vitalícia da marca, tá legal? Bom, ele começou em São Cristóvão, né? Desde a categoria de base, com 10 anos, ele já jogava no São Cristóvão, na categoria de base, isso de 23 até 29, aí ele passou para o Bom Sucesso, e isso sendo campeão. E agora, dando já uma outra curiosidade para vocês, ele já naquela época foi contratado pelo Peñarol, né? Em 1933 ele foi para o Peñarol, teve uma passagem muito curta de 1 ano só, e depois ele volta para o Brasil. Para quem não sabe, transações para o exterior naquele período de anos 30, o cara tinha que ser muito fora da curva, que já era o caso do Leônidas, né? Ele volta para o Brasil, em 34 e para 35 ele joga no Vasco, é campeão carioca, vai para o Botafogo, 35 e 36 é campeão carioca pelo Botafogo, vai para o Flamengo, joga até 41 e é campeão também pelo Flamengo. Leônidas é multicampeão. Cara, onde ele entrava, ele era campeão. E aí, chegamos na fase do São Paulo. E só um detalhe, ele não jogou mais Copas do Mundo, 4-2, 4-6. Não tivemos Copa do Mundo por conta da paralisação da Segunda Guerra Mundial, né? Dizem não, né? É fato. Até a era pré-Pelé, o melhor jogador da história do Brasil era Leônidas da Silva até o momento, né? E ele poderia ter tido feitos maiores se houvesse essas 2 Copas, que infelizmente não tiveram. Em 42, Leônidas chega no São Paulo por uma contratação aí astronômica na época, né? Ele foi contratado por 200 contos de réis,
que na época, para vocês terem uma ideia, um prêmio de loteria era uma quantia de 300 contos de réis, e ele foi contratado por 200. Era meio que tido como uma loucura, né? Era um valor astronômico para um jogador de futebol naquele período que, bom, vocês imaginam como que era, né? Praticamente 90 anos atrás, quase 100 anos atrás, né? Leônidas da Silva, ele foi anunciado no rádio no dia 1º de abril de 42, né? 9 dias depois, dia 10 de abril, ele é recebido na Estação Brás por apenas 10 mil torcedores. Foram buscar o Leônidas da Silva na estação, carregaram ele nos ombros até o centro de São Paulo, onde era a sede do São Paulo Futebol Clube, né, na República, naquele período. E 10 mil pessoas levaram ele até, fizeram essa recepção, né? O Leônidas estava quase um ano parado por conta de serviços militares, naquele momento de turbulência, né, no mundo. E aí os caras fizeram o quê? Fizeram uma preparação específica para Leônidas da Silva estrear no São Paulo. Ele teve mais de praticamente um mês e meio de preparação. Inclusive o São Paulo contratou a primeira nutricionista da história do futebol brasileiro para fazer uma dieta balanceada para Leônidas da Silva se preparar para a estreia oficial no São Paulo. Ele jogou alguns jogos amistosos, né, sem muita expressão, para ganhar ritmo. E aí ele teve a estreia simplesmente no majestoso São Paulo e Corinthians no Pacaembu, quebrando outro recorde. Leônidas bate o recorde de público, né, no Pacaembu. Eles estampavam na capa do jornal o formigueiro humano. Colocaram simplesmente 71.281 pessoas. Isso já em maio de 42 no Pacaembu. O jogo do São Paulo e Corinthians, naquela estreia do Leônidas, foi bem disputada. São Paulo acabou na frente, depois o Corinthians passou na frente e acabou 3-3 a partida. A imprensa naquela época já caiu matando em cima do Leônidas, né? Chamaram ele de bonde dos 200, né? Que era tido já como uma... naquela época já tinha pressão por conta da grana investida num atleta. Obviamente que a pressão um pouco maior, né? Porque era incomum aqueles valores para a época. E aí o Leônidas, ele ficou tão ofendido assim, ele deu uma entrevista que se sentiu ofendido moralmente, e dali pra frente ele prometeu sempre se destacar nos jogos contra o Corinthians, e não foi diferente. Quase 20 partidas, se não me engano foram 10, 11 vitórias e pouquíssimas derrotas, foram 2 ou 3 e alguns poucos empates, né? Para quem não sabe, o nosso clássico, né, tido como majestoso, é criado diante do Leônidas da Silva, né? Nesse jogo, que foi 3-3, houve mais um jogo, e no outro já foi 4-3, ou seja, eram jogos com muitos gols, onde qualquer um poderia sair vencedor, né? Então ficou o majestoso, né? Que, tipo, um jogo onde qualquer um poderia vencer, um jogo elegante, um jogo aguerrido, né? A história do Leônidas é tida como não é só apenas o inventor da bicicleta, né? Que dizem que não é, mas ele leva aí o título como o inventor por um registro aí no Pacaembu contra o Palestra Itália. Posso deixar a imagem para vocês. E o Leônidas em 7 anos, né? Ele foi pentacampeão paulista em 7 anos, né? E o Campeonato Paulista, naquela época, era o que mandava aqui no nosso futebol. E aí se surge também a nova expressão, a moeda caiu de pé. A moeda caiu de pé porque os rivais eram muito superiores ao São Paulo, e com a chegada do Leônidas, o São Paulo, mesmo com a chegada dele, era improvável. Mas o talento do Leônidas fez com que a moeda caísse de pé, realmente, e o São Paulo fosse campeão naquele período, né? Então, vocês vê, moeda caiu de pé, o majestoso, o chocolate diamante, ele tem muitos atributos ao Leônidas, relacionado à história do Leônidas da Silva. Agora, passando quase 100 anos, ele ainda está entre os 10 maiores artilheiros da história do São Paulo, em 8º, com 211 jogos e 144 gols. O cara era um monstro, né? Aí
E um detalhe, a chegada dele no São Paulo fez com que a torcida alavancasse no período também. Só na chegada foram 7 mil novos sócios. 7 mil novos sócios só na chegada. Em 51 ele já tinha encerrado a carreira em 50, né? Jogou de 42 a 50. Em 51 ele já assume como técnico do São Paulo. Tem uma imagem rara aí dele ao lado do time, aí comandando o time, né? E aí depois disso, da história como técnico, ele vai, parte para TV, grava filme, participa de emissoras de TV e emissoras de rádio, até ele constatar um Alzheimer, e aí ele se aposentar e tudo mais. Aí, em 2013, o São Paulo faz essa homenagem ao centenário do Leônidas, né? Eles venderam aqui, agora sim, já falando sobre o modelo, essa caixinha aqui, né? Que tinha como revestimento aqui um lacre que você puxava a lateral. Na parte de trás aqui da Dona Albertina, a ex-esposa do Leônidas, tem aqui um poema, né, que ela dedica a ele na embalagem. Super bem pensado, super bem organizado, né? Como se fosse aqui um fundo de terra, né? Um terrão, que era a característica, né, dos campos de época, sem esse tapete que nós temos hoje em dia, com o logo da Pênalti aqui em ondinhas. Até nisso a Pênalti se preocupou em querer fazer essa assimilação retrô, né? Para quem não sabe, poucas pessoas sabem, no final dos anos 70, a Pênalti usava esse logo de ondinha. Inclusive eu peguei até uma camisa do meu acervo aqui para mostrar para vocês, né? Tanto na etiqueta quanto aqui na parte lateral temos esse acabamento em ondinhas aqui, né? E já abrindo o nosso kit, né, do Pênalti Raiz, não tinha nome melhor possível para demonstrar aí a história do Leônidas da Silva como futebol raiz mesmo, né? E essa marca marrom aqui alusiva ao campo de terra, né? Temos aqui a camisa super bem elaborada em homenagem ao Leônidas. Essa camisa ela teve o lançamento no dia 19 de julho de 2013, tá? Essa camisa, a princípio, ela seria somente como camisa comemorativa, né? E depois ela ganhou corpo e o São Paulo resolveu usar ela em 2 partidas, né? Isso também servindo para alavancar as vendas. O São Paulo usa em 2 ocasiões, né? 2 ocasiões não muito favoráveis, né? Foi a derrota pro Criciúma na estreia do modelo branco, no caso, né? No Morumbi, no dia 5 de setembro de 2013, 2-1 pro Criciúma. E na camisa listrada, no caso, nós jogamos aí logo na mesma sequência aí contra o Curitiba, fora de casa, modelo reserva, e perdemos de 2-0, né? Mas falando sobre o modelo, a Pênalti se preocupou bastante, né, em fazer algo relacionado à época, né? Essas numerações quadradas aqui são típicas dos anos antigos, né? E essa fonte aqui da SEMP, né? Eles fizeram essa modificação para dar um aspecto aí mais antigo, né? Levando mais fielmente aí ao esquema antigo, né? Proposto pela camisa. Golas abertas, né? Super tendência aí dos anos 30, 40. E aqui nós temos uma aplicação dos 100 anos do Leônidas da Silva com diamante, 1913 e 2013, né? A aplicação da etiqueta aqui, diretamente no pano, tá? Aqui, ó, nós temos, deixa eu pegar aqui para vocês verem, nós temos os 3 modelos, né? A princípio, Rogério Ceni, modelo listrado e modelo branco. Foi vendido também os calções, tá? Eu vou falar um pouquinho agora da parte de camisa de loja, tá? Essa aqui é uma camisa de loja. O único número tido como venda era o número 9, né? Alusiva ao centroavante, né? Que era a posição do Leônidas da Silva. E aqui, no caso, o Luiz Fabiano, que era o detentor aí da numeração, né? Inclusive a Dona Albertina estava na presença do Luiz Fabiano, do time, do Rogério e tudo mais, que receberam ela
uma homenagem no dia da estreia desse modelo no Morumbi, tá? A numeração, ela era aplicada, tá? Os acabamentos de patrocínio e mangas, eles eram todos diretamente no tecido, com o número também direto no pano. E o símbolo, ele é como se fosse um feltro aveludado e todo bordado, né? E aqui nas bordas, esse acabamento zigue-zague, que era exatamente o tipo de acabamento de símbolo, de bordado que eles faziam no símbolo nessa época, né? Eles faziam como se fossem uns bordados em zigue-zague, tanto para o símbolo quanto para os números, né? Eu tenho até uma camisa aqui, eu vou tirar uma foto depois com os números. Vocês podem prestar atenção que os números eles também são quadrados, né? Essas formas nas diagonais aqui nas pontas dos números, né? E aqui eu vou tirar uma foto do avesso para mostrar para vocês esse tipo de acabamento que eu estou citando para vocês, tá? E aqui nós temos aqui o logo da Pênalti diretamente no tecido. O tecido é uma malha grossa, né? Um tecido de pano mesmo. E aqui com uma etiqueta aqui, ó, oficial Team Line Pênalti, lançado aí pela Pênalti. Uma baita de uma camisa. E tem aqui um leve detalhe do SPFC aqui na gola, na parte de trás, aplicado. Então nós temos dois tipos de aplicação, número e o SPFC, tá? E o número costurado. Isso para o modelo de loja, tá? Eu tenho aqui o modelo de jogo para fazer um comparativo com você. A gente segue o mesmo padrão, tá? As únicas exceções, obviamente, aqui na numeração frontal, ela é aplicada, tá? Nós temos aqui o número 14 aplicado. No caso, essa camisa aqui era do Edson Silva. E aqui, como eu citei para vocês, o cuidado que eles tiveram em fazer essa fonte aqui tida como mais antiga. Então, essa aqui é como se fosse uma escrita antiga, né? E aqui, esse belo acabamento. Tínhamos também o TIM aqui como patrocinador interno de número, tá? No modelo branco, a gente segue o mesmo padrão, tá legal? Com a diferença do pênalti. O pênalti no modelo branco, ele tem um acabamento aveludado. Então ele tem um alto relevo aqui, aveludado. E aqui, inclusive, eu tenho um dos shorts aí, vendido do modelo. Modelo super bacana, já numa cor off-white aí, remetendo a uma camisa antiga, que foi usada em um campo de terra e que ganha essa coloração aí, tanto pelo uso na terra, quanto pelo tempo, né? Nós temos a faixa tricolor lateral, o pênalti aqui aveludado e o símbolo aqui no mesmo tipo de acabamento e proporção da camisa, tá legal? Isso aqui é um short muito bacana de se ver, forrado aqui, um material de excelente qualidade, né, que a Pênalti produziu. E aqui nós temos aí o mesmo número aplicado aqui atrás, a mesma pegada aí do modelo listrado, numeração incorporada na camisa em sublimação, né? E aqui nós temos aqui o acabamento aqui todo bonitão do diamante negro aqui. E aqui na parte da manga nós temos a etiqueta afixada aqui da campanha, né? Raiz Brasileira 1970, alusivo aí a campanha desenvolvida pela Pênalti Raiz, em forma aqui de um campinho raiz aqui e alguns dizeres aqui sobre a história do futebol brasileiro no verso aqui da etiqueta, tá bom? Na camisa do Rogério a gente segue o mesmo padrão também, com uma exceção aqui do RCN aqui, que foi incorporado em alguma loja na época, mas sem problemas, não tira a beleza da camisa, né? E o 01 que ele usava aí na ocasião, tá bom? Pênalti também aveludado no caso do Rogério, e o resto totalmente direto no tecido, tá bom? Esses modelos que eu tinha para mostrar para vocês. É um modelo muito bacana, uma causa muito nobre e bem lembrada pelo clube. E não só falar sobre esses modelos que teoricamente são básicos, né, para se analisar e falar, mas sobre a história, né, dessa eterna lenda do São Paulo Futebol Clube e do futebol brasileiro. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. É com imenso prazer que eu gravo para vocês esse tipo de material. Se você gostou, já deixa o seu like aí embaixo. Se você quer saber se eu tenho um canal de venda, sim, no Instagram, @varaltricolor. Só seguir a gente lá, mandar mensagem, perguntar alguma dúvida. Estou aqui à disposição de todos. Vamos, Tricolor, tamo junto e até a próxima, meus amigos!